Good evening. Boa tarde, boa noite. We are returning tonight to the passage from Mark chapter 8, Vamos retornar para a passagem de Marcos, capítulo 8, verses 34 through 38. aí vai ser Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 38. And he summoned the crowd with his disciples and said to them, "If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? For what will a man give in exchange for his soul? For whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will also be ashamed of him when he comes in the glory of his Father with the holy angels." Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Let us pray and ask the Lord's blessing. Oremos e pedindo a bênção do Senhor. Lord, we come again this evening to your word. Senhor, venhamos de novo essa noite para a sua palavra. We know that it is a true and faithful word. Sabemos que é uma palavra verdadeira e fiel. And that it will accomplish the purpose for which you send it. E há de levar a cabo o propósito pelo qual o tem enviado. Bless now your word to our hearts. Abençoe agora a sua palavra aos nossos corações. Open our hearts to all that you would teach us. Abra os nossos corações para tudo aquilo que há de nos ensinar. Help us to be doers of your word. E nos ajude, acude de sermos fazedores da tua palavra. For we pray in Jesus' name, amen. Pois oramos no nome de Jesus. Amém. Earlier this year, we took a trip. Mais cedo este ano, fizemos uma viagem. My wife and I went through Paducah, Kentucky. A minha esposa e eu passamos pela Paducah, Kentucky. In that city, there is a hospital that is familiar to us. E lá naquela cidade há um hospital que conhecemos. At that hospital, we visited a friend many years ago. E naquele hospital visitamos um amigo de muitos anos atrás. She had just been diagnosed with terminal cancer. Ela tinha sido há pouco diagnosticada com câncer terminal.
Her name was Mary, and she played the piano for our church. O nome dela era Maria Mary e ela tocava o piano na nossa igreja. She was a dear friend to our daughter Samantha. Ela foi uma amiga muito querida, a nossa filha Samantha. Mary had a difficult life with many heartaches. E a Maria tinha uma vida difícil, com muitos pesares. When she received her cancer diagnosis, she was shocked. E quando ela recebeu aquela diagnóstico de câncer, estava chocada. She told us that she had tried very hard to live a healthy life. Ela nos falou que tinha procurado com muita diligência de viver uma vida santa. She ate healthy food. Ela se alimentava de comidas saudáveis. But what good had that done her? Mas para que aproveito foi tudo isso? She said, "My body is full of cancer." Ela afirmou que o corpo dela estava cheio de câncer. Her disappointment was very strong. E o desânimo dela foi muito. She thought she had taken precautions to avoid such a disease. E ela pensava que tinha tomado as precauções de evitar tal doença. But it hadn't worked. Mas não deu certo. Why had she tried so hard? E por que ela se empenhou, se esforçou tanto? Why had her plans failed her? Por que seus planos não deram certo? She had many questions. Ela tinha muitas perguntas, muitas indagações. Mary was a strong believer. A Maria era uma firme crente. She is now at home with the Lord. E ela agora está junto ao seu Senhor. She sees her Savior face to face. Ela vê sua Salvadora de face a face. Mary's experience is instructive. Mas a experiência da Maria nos instrui. Our best plans often fail us. Nossos melhores planos, com frequência, é um fracasso. We think that we are saving our lives, E nós pensamos, estamos salvando nossas vidas. but we lose what we have tried so hard to save. Mas acabamos perdendo aquilo que lutamos tanto a salvar. As Jesus continues teaching us about discipleship, E na medida que Jesus continua nos ensinando sobre discipulado, he turns to the cost of discipleship. ele volta ao custo do discipulado. As we look at this passage again tonight, E na medida que havemos de considerar de novo essa passagem hoje à noite, I want to look first at a pair of paradoxes. quero olhar primeiro a um par de paradoxos. Then we will look at the profit question, Daí vamos olhar a questão do lucro. and finally at the cost of a soul. E no final, o custo de uma alma. As Jesus begins teaching the cost of discipleship, E na medida que Jesus começa ensinando sobre o discipulado, he conveys a pair of paradoxes. ele comunica um par de paradoxos.
You may wonder what a paradox is. Talvez você fique imaginando, mas o que é um paradoxo? A definition of a paradox is this: E uma definição do paradoxo é este: a seemingly absurd or self-contradictory statement algo que aparentemente parece contraditório, de uma maneira absurda. or proposition Ou então uma proposição, that, when investigated or explained, quando investigado ou explicado, may prove to be well-founded or true. possa ser que chega a ser bem fundado e a verdade. At first, the paradox seems to contradict itself. No início parece que um contradiz o outro, But when we look more closely, mas quando examinamos com mais precisão, it turns out to be true after all. se torna algo que é verdade no fim. This is a very effective teaching tool. Isso é uma ferramenta muito efetiva para o ensino. It engages our brains with intriguing truths. Isso cativa nossa mente com verdades intrigantes. The first of these two paradoxes is this: E o primeiro dos dois paradoxos é este: for whoever wishes to save his life will lose it. para todo aquele que há de salvar a sua vida, perdê-la. On the surface, this makes little sense. E na superfície isso parece que tem tão pouco sentido. If you wish to save your life, Se tem o desejo de salvar a sua vida, if you strive to preserve your life, se luta para preservar sua vida, then probably you will achieve your purpose. pois bem provável vai conseguir esse propósito. You will save your life. Você há de salvar sua vida. This is true on the face of things. É isso na superfície, é verdade. When I was a very young boy, Quando eu era menino, bem jovem, my father told my brother and I meu pai contou a mim e o meu irmão that if we did not smoke cigarettes before we turned 18, se nós não haveremos de fumar cigarros antes de alcançar 18 anos, then he would give us each $50. pois ele daria a cada um de nós $50. That seemed like a lot of money to a little boy. Isso parecia um montão de dinheiro para um menino. Neither my brother or I smoked when we were children. E aí, nem eu, nem meu irmão fumamos quando éramos crianças. We have not smoked since that time. E também nem fumamos depois daquele tempo. My father was trying to prevent us from taking on a bad habit. O meu pai queria que nós tivéssemos o cuidado de não contrair um hábito tão mau. He did not want his sons to have lung cancer. Ele não queria que seus filhos tivessem o câncer do pulmão. Neither my brother or I suffer from lung cancer. E nem eu, nem meu irmão sofrem do câncer do pulmão. So the equation makes perfect sense. Pois então a equação faz sentido, certo? If you seek to save your life, Se procuras salvar sua vida,
you will indeed save your life. Certamente salvará sua vida. But to our great surprise, Mas para o nosso surpresa, Jesus says that if we seek to save our life, we will actually lose it. Jesus afirma que se nós procuramos salvar nossas vidas, haveremos de, na realidade, perdê-la. All of our efforts to preserve and to hold on to life will fail. E todos nossos desejos e nossa luta para preservar a vida há de ser frustrada. We will fail and we will lose our lives. Nós fracassaremos e perderemos as nossas vidas. The thing you strive for most will lead only to disappointment. Aquilo que você se esforça mais vai acabar em desapontamento. This is a paradox. Isto é um paradoxo. It doesn't seem to make sense. Parece que não faz sentido. The second of the pair of paradoxes is this. E o segundo do par de paradoxos é essa. Whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. Aquele que haverá de perder a sua vida para o meu caso e o evangelho haverá de salvá-la. This is the mirror opposite of the first paradox. E essa é o oposto, o espelho do primeiro paradoxo. Now you are intentionally, knowingly losing your life. Agora você está intencionalmente e ciente perdendo sua vida. You are not going to extremes in order to save and preserve life. Você não está indo para as extremidades, esforçando para salvar e preservar a sua vida, But you are giving away your life. mas está se dando a sua vida. Notice that this is not for any and every cause, Nota que isso não é por qualquer e por todas as causas, but you are losing your life for Jesus' sake and for the gospel. mas você está gastando, perdendo sua vida para o caso de Jesus e o Evangelho. You forfeit your life in the cause of Christ and his kingdom. Você entrega a sua vida pela causa de Cristo e seu reino. In so doing, you discover that you actually save your life. E no fazê-lo, você descobre que na realidade está salvando sua vida. What you let go of so freely E aquilo que você entregou tão livremente, now comes back to you. agora volta a ti. This is a paradox. Isto é um paradoxo. It doesn't seem to make sense. Parece que não faz sentido. So, how should we understand these paradoxes? Então, como é de nós entendermos esses paradoxos? First of all, there is some wordplay going on here. Em primeiro lugar, há um jogo de palavras acontecendo aqui. Jesus is playing with the concept of life. Jesus está como brincando com o conceito de vida. One commentator says that there are two ideas revolving around this one word, life. E um comentarista sugere que há duas ideias revolvendo sobre essa palavra vida. The first idea he calls earthly life.
E a primeira ele identifica como a vida terreno. This is your life here in this world. É sua vida aqui neste mundo. The second idea he calls true life. E a segunda ideia ele trata de ser vida verdadeira. Paul speaks of this in 1 Timothy 6:19. É o que Paulo, o apóstolo, trata em 1 Timóteo 6:19. He calls it the life that is truly life. Ele trata de a vida que é verdadeiramente vida. Another way to describe this is eternal life. Uma outra forma de descrevê-la é vida eterna. If you seek to hang on to your earthly life in this world, E se procuras manter agarrado nessa vida no mundo, you will lose your eternal life. haverá de perder a vida eterna. But if you let go of your worldly ambitions, Mas se há de soltar as ambições mundanas for the sake of Christ and the gospel, para o caso de Cristo e o Evangelho, you will gain eternal life. você haverá de ganhar a vida eterna. You lose the one type of life Você há de perder um tipo de vida and you gain the better type of life. e ganha a vida bem melhor. Now, this is understandable in the context. E isso dá de entender no contexto. Remember what I preached this morning about discipleship. Lembrem o que preguei de manhã sobre discipulado. If you refuse to deny yourself, Se você há de recusar, de negar a si mesmo, if you refuse to take up your cross, se nega de tomar a sua cruz, if you refuse to follow Jesus Christ, e se há de negar de seguir o Senhor Jesus, then you will lose the life that is truly life. pois haverá de perder a vida que é a vida verdadeira, Even your eternal life. mesmo a vida eterna sua. You may hang on to your earthly existence for a few more years, Talvez você consiga agarrar e manter sua existência mais uns anos, but you will die, mas há de morrer. and then you will spend your eternity in hell, E aí haverá de gastar sua eternidade no inferno, regretting your folly on earth. lamentando sua tolice aqui na terra. If instead you deny yourself, Mas se, ao contrário, há de negar a si próprio and take up your cross and follow Christ, e tomar a sua cruz e seguir a Cristo, you will find the life that is true and real life. há de encontrar a vida verdadeira e real. You will discover eternal life. Há de descobrir a vida eterna. And if you die in the process, E se há de morrer no processo, as all the apostles did, como todos os apóstolos fizeram, you will find the ultimate life with God in eternity. pois achará a última vida com Deus na eternidade. Well, in keeping with this pair of paradoxes, E mantendo neste par de paradoxos, Jesus poses a pair of questions.
Jesus propõe par de perguntas. What a good teacher he is. Que maravilhoso professor ele é. 2 paradoxes, 2 paradoxos, 2 questions, 2 perguntas, and they match, they fit. e se unem. These are rhetorical questions. São perguntas retóricas. They are designed to make a point and drive a truth home. É para afirmar um assunto e levá-la até em casa. The first question is the prophet question. E a primeira pergunta é a pergunta sobre o lucro. This question raises the issue of advantage. E essa levanta a pergunta sobre a vantagem. The wisdom literature in the Old Testament regularly asks such questions. E a literatura de o conhecimento, com frequência no Velho Testamento, levanta essas perguntas. What does it profit? O que é o lucro? Solomon deals with this in the book of Ecclesiastes. E o Salomão trata com isso no livro de Eclesiastes. In Ecclesiastes 1 verse 3, No Eclesiastes capítulo 1, versículo 3, what advantage does man have in all his work which he does under the sun? qual é a vantagem que o homem tem em todo o seu trabalho que ele realiza debaixo do sol? In other words, what is the profit for working all day in the hot sun? E a pergunta é, qual é a vantagem de trabalhar lutando o dia todo no sol quente? Is it worth it to work so hard all day? Compensa trabalhar tanto, tão difícil o dia todo? What advantage does the worker gain? Qual é a vantagem que o trabalhador alcança? Then in chapter 2, he deals with the same question. E no capítulo 2 ele trata com a mesma pergunta. Verse 11 says this: E o versículo 11 do segundo capítulo diz o seguinte: Thus I considered all my activities which my hands had done. Pois eu considerei todas as atividades as quais as minhas mãos tinham feitas And the labor which I had exerted. e a luta que eu realizei. Behold, all was vanity and striving after wind. E tudo era vaidade e lutando atrás do vento. And there was no profit under the sun. E não havia lucro debaixo do sol. You see, it's the same question again. Vê? É a mesma pergunta de novo. He works all day. He works hard. He is tired. Ele luta, trabalha o dia todo, trabalha arduamente e está cansado. Was there any profit? Did he gain any advantage? Houve um lucro? Deu alguma vantagem? And then again in chapter 3, E de novo, no capítulo 3, verse 9, o versículo 9, what profit is there to the worker from that in which he toils? qual é o proveito, o ganho para aquele trabalhador naquilo que ele luta? In all of these verses, he's asking the same question. Em todos esses versículos ele pergunta a mesma pergunta. It's the profit question. É a pergunta sobre o lucro. Maybe sometimes you ask yourself this question. Talvez, às vezes, você se pergunta essa pergunta. Why am I doing this? Por que estou fazendo isso? What profit am I gaining by all my work?
Qual é o lucro que eu estou conseguindo por todo o meu esforço, meu trabalho? Is there some advantage that I will get? Há alguma vantagem que eu alcançarei? That is a very human question. É uma pergunta bem humana. Now, in the section we read from chapter 5, Agora, daquele trecho que lemos do capítulo 5, em Eclesiastes, Solomon is dealing with the topic of riches. o Salomão está tratando com o tópico das riquezas. Is it really a great advantage to possess much wealth? Há realmente uma grande vantagem de possuir muita riqueza? Most people in this world would say, yes, of course. E a maioria do povo nesse mundo diria, sim, com certeza. This is what they strive for all their lives. É o que se empenha e luta a vida toda. This is what they want more than anything else. É isso que querem mais do que qualquer outra coisa. Solomon gives a different perspective. Mas Salomão dá uma outra perspectiva. The working man enjoys pleasant sleep. O trabalhador que luta, ele goza de um sono prazeroso, Whether he eats little or much. mesmo que coma pouco ou muito. But the rich man is different. Mas o homem rico é diferente. The full stomach of the rich man doesn't allow him to sleep. A barriga cheia do homem rico não permite ele um sono bom. Maybe you have had this experience yourself. Talvez você tenha experimentado isso também. You ate too much good food Você comeu comida demais, comida boa, and you couldn't sleep at night. e não conseguiu dormir à noite. Your stomach hurt badly. A barriga doeu mesmo. You toss and you turn, but you can't sleep. Você vira e rola, mas não consegue dormir. So comparing the working man and the rich man, Pois comparando o homem trabalha e o rico, who has the advantage? quem tem a vantagem? What profit is there to eat mountains of fine food, Que vantagem tem de comer um monte de comidas tão finas, boas, but stay awake all night in terrible pain? mas fica acordado a noite toda num dor terrível? Later in that section, Solomon says something else. E mais adiante naquele trecho, Salomão afirma mais alguma coisa. He sees a grievous evil. Ele vê um mal tão difícil. It is riches being hoarded by their owner to his own hurt. É aquele rico que fica segurando as riquezas para o seu próprio mal. Is it really to your advantage to pile up gold and silver? É realmente para a sua vantagem de amontoar o ouro e a prata? What is the profit? O que é o lucro? So, this profit question is a standard part of biblical wisdom. Pois essa pergunta sobre o lucro é uma pergunta padrão da palavra, da Bíblia. Jesus is drawing from an established method of teaching. E Jesus está extraindo de um método estabelecido do ensino. In his specific question in verse 36, E na sua pergunta específica, no versículo 36, Jesus shows a situation where a man gains the whole world Jesus mostra uma situação onde o homem ganha o mundo inteiro through his diligence
his hard work, his craftiness, and his cunning, através da sua diligência, sua luta e tão virado e consegue. he corners the market on everything. Ele dá o por cima em tudo. Now I know that many of you raise soybeans. Sei que muitos aqui produzem, criam And soja. if you were really good, you could corner the market on soybeans. E se for muito bom, consegue grande vantagem. You would control all the soybeans in the entire world. Talvez poderia controlar toda a soja no mundo. You could sell them at any price you wished. Poderia vender a qualquer preço que você quisesse. But that would be very small compared to what this man has attained. Mas isso seria muito pouca, a visto que este homem conseguiu. He has cornered the market on everything. Ele conseguiu por cima de tudo. The entire world is his possession. E o mundo inteiro se tornou seu. He owns it and he can use everything however he wants. Ele é dono e ele pode utilizar tudo do jeito que ele quer. But in the process of controlling everything in the world, Mas no processo de controlando tudo no mundo, he forfeits his own soul. ele entrega sua própria alma. He loses his eternal soul. Ele perde seu alma eterno. His soul ends up burning in the fires of hell forever. E acaba a alma dele queimando no inferno para sempre. Jesus' question about this man is simple. A pergunta de Jesus sobre este homem é bem simples. What profit had he gained? Que lucro ele conseguiu? He had it all. Ele tinha tudo. He possessed everything that could be possessed. Ele era dono de tudo que podia ser possuído. But it lasted a few short years. Mas durou poucos curtos anos. Before he knew it, Antes dele perceber, everything slipped through his fingers. tudo passou pelos dedos. Perdeu. He lost it all, Perdeu tudo. and he lay at death's door. E ficou prostrado à porta da morte. This is very much like another story Jesus told. É muito semelhante a outra história que Jesus contou. A man tore down his barns O homem desmanchou todos os seus armazéns in order to build bigger and better barns. para poder edificar os maiores e melhores para guardar. Then he filled his new, bigger, better barns Daí ele encheu esses celeiros maiores, melhores, with everything necessary for life. com tudo que fosse necessário para a vida. In Luke chapter 12, we read this. Em Lucas capítulo 12, lemos o seguinte: And I will say to my soul, E eu direi à minha alma: Soul, you have many good things laid up for many years to come. Alma, você tem muitos bens aguardados, somado para muitos anos a vir. Take your ease, Se folgue, eat, drink, and be merry. coma, beba e seja feliz. But God said to him, Mas Deus diz a ele: You fool, Que tolo! this very night your soul is required of you.
essa mesma noite, sua alma é exigida de você. And now, who will own what you have prepared? E agora, quem será o dono daquilo que você tem preparado? So the obvious question is this: Pois a pergunta óbvia é esta: how did it work out for him? como é que se deu por ele? Did he have the advantage? Ele teve vantagem? Did he gain a profit? Ele ganhou um lucro? When he died, what good did those full barns do for him? E quando ele morreu, o que aqueles armazéns repletos fizeram para ele? This fool exchanged his soul Esse tolo trocou a sua alma for worldly possessions. por possessões mundanas. And now his soul is demanded of him that very night. E agora é exigida sua alma aquela noite. The same question is in this first question. E a mesma pergunta está nessa primeira pergunta. You have gained the whole world. Você ganhou o mundo todo. You have held everything in your hands for a short time. Tem conseguido tudo nas suas mãos por um tempo breve. But then you die. E daí você morre. Your naked soul stands before God. Sua alma nu está diante de Deus. And what do you have to say for yourself? E o que você tem a afirmar por você? Have you come out with a profit? Você tem concluído com uma vantagem, um lucro? Or has your life been wasted? Ou sua vida tem sido devastada? Listen to Jesus' words in Luke 12. Ouça as palavras de Jesus em Lucas 12. Beware and be on your guard against every form of greed. Se cuide de todo e se guarda contra toda forma de avareza. For not even when one has an abundance does his life consist of his possessions. Pois mesmo que quando tens uma abundância, é que a vida consiste de suas possessões. This is one of the lies that Satan tells. Isso é uma das mentiras que Satanás conta. And the world repeats Satan's lie. E o mundo repete as mentiras de Satanás. Your life consists in the abundance and quality of your possessions. Que a sua vida consiste da abundância e a qualidade das suas possessões. That is not true. Não é a verdade. It has never been true. Nunca foi verdade. It will never be true. E nunca será verdade. And every person who dies realizes that. E cada pessoa que morre Because reconhece isso. they cannot take possessions with them beyond the grave. Que eles não possam levar suas possessões além na cova. As a pastor, I have done many funerals. E como pastor tenho oficiado muitos funerais, muitos enterros. And they are all the same in one respect. E são todos de uma forma a mesma. The person who dies A pessoa que morre leaves everything behind. deixa tudo para trás. Whatever they have stays in this world. Tudo que eles têm permanece neste mundo. When their spirit goes to stand before God. Quando seu espírito siga para estar na presença de Deus. If you gain the entire world and everything in it, Se você alcança o mundo inteiro e tudo nela, and you lose your soul in the process, e há de
e perdendo sua alma no processo. There is absolutely no profit to it. Não há lucro nenhum nisto. This brings us to the second question Jesus asks. Isso nos traz a segunda pergunta que Jesus faz. It is even more pointed and penetrating. E é até mais agudo e penetrante. For what will a man give in exchange for his soul? O que o homem haverá de dar na troca da sua alma? If you have sold your soul in exchange for temporary benefits, Se tens vendido a sua alma para benefícios temporários, provisórios, how will you get it back? como conseguirá de volta? What will it cost you? O que custará? Will you be able to buy back eternity, Conseguirá comprar de volta a eternidade? which you have squandered so foolishly? O que você extraviou tão tolamente? If you want an example of this, we can look at the story of Esau, the foolish brother of Jacob. Se queres um exemplo disso, podemos ver o Esaú e a tolice que ele fez, irmão do Jacó. Although Esau was the firstborn Embora que Esaú fosse o primogênito and had a claim to the birthright, e tinha uma vindicação do primeiro a ser nascido, Esau despised his birthright. Esaú desprezou seu direito de primogenitura. He considered it of no value. Considerou que não tinha valor. In Genesis 25, we read the story. Em Gênesis 25 lemos a história. When Jacob had cooked stew, Quando Jacó tinha preparado mingau, comida, Esau came in from the field and he was famished. o Esaú veio do campo e estava com fome. And Esau said to Jacob, E Esaú disse ao Jacó: "Please let me have a swallow of that red stuff there, for I am famished." por favor, me dá pouco daquele coisa vermelhada aí, que estou faminto. Therefore his name was called Edom. Pois seu nome foi dado Edom. But Jacob said, sell me your birthright. Mas o Jacó afirmou: mas não, primeiro você me venda seu primogenitura. Esau said, behold, I am about to die. E Esaú afirmou: poxa, eu estou prestes a morrer. So of what use then is the birthright to me? Pois que vantagem vou ter com esse meu direito? And Jacob said, first swear to me. E o Jacó disse: não, mas primeiro me faça voto, me prometa. So he swore to him and sold his birthright to Jacob. Pois ele vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Then Jacob gave Esau bread and lentil stew. Daí Jacó serviu a Esaú com pão e uma sopa de lentilhas. And he ate and drank and rose and went on his way. Pois Esaú bebeu, comeu, daí ele se levantou e seguiu seu caminho. Thus Esau despised his birthright. Pois Esaú desprezou sua primogenitura. The author of Hebrews comments on this story.
E o autor de Hebreus comenta sobre esta história. He calls Esau an immoral and godless person Ele trata de Esaú de ser imoral e destituído de piedade, who sold his own birthright for a single meal. que vendeu seu direito de primogenitura por apenas um almoço. If it was godless folly to sell a birthright for a single meal, Se fosse uma tolice de vender seu direito de primogenitura por uma refeição, how much more foolish to sell your own soul for worldly pleasure? pois quanto mais tolo é vender sua alma pelos prazeres mundanos, Or for popularity, or for momentary enjoyment, ou por popularidade, ou regozijo momentâneo, for the passing pleasures of sin. para os passando prazeres do pecado. Once your soul is gone, Uma vez que sua alma seguiu, how will you get it back? como alcançará de volta? Is it really worth the exchange? Vale essa troca? Will you really come out ahead Sairá com vantagem? if you give up your eternal soul for a few moments of worldly success? Se entrega sua alma por uns momentos passageiros? Dear brothers and sisters, do not sell your soul cheaply. Irmãos, todos, não venda sua alma baratinho assim. Do not forfeit your eternity with God for anything in this vain world. Não entrega suas almas por coisa nenhum neste mundo. Let me close with a few words from our friend John Calvin. Deixa-me concluir com poucas palavras do nosso amigo João Calvino. What carelessness and what brutal stupidity is this? Que burrice e estupidez é este? That men are so strongly attached to the world Que os homens são tão firmemente amarrados para o mundo and so much occupied with its affairs e estão ocupados com esses fazeres as not to consider why they were born. para não considerar por que nasceram And that God gave them an immortal soul, e que Deus os deu alma eterna, que não morra, in order that, para que, when the course of this earthly life is finished, quando o curso dessa vida terrena finda, they might live eternally in heaven. que eles poderiam viver eternamente no céu. And indeed, it is universally acknowledged E de fato, é reconhecido no universo that the soul is of higher value than all the riches and enjoyments of this world. que a alma é de mais valor de todas as coisas, de prazeres e tudo mais neste mundo. And yet men are so blinded by carnal views Mas os homens são tão encegueirados por vistas carnais that they knowingly and willfully abandon their souls to destruction. que eles conscientes e bem cientes
abandonam suas almas para a destruição, that the world may not fascinate us by its allurements, que o mundo não venha nos fascinar com seus prazeres. let us remember the surpassing worth of our soul, Desde que lembremos do valor tão grande das nossas almas. for if this be seriously considered, Porque se isso for seriamente considerado, it will easily dispel the vain imaginations of earthly happiness. isso com facilidade dispersa todas essas imaginações vãs que é tão passageiras. Calvin is correct. Calvino está certo. Let us pray. Oremos. Lord, we thank you that you have given us eternal souls. Ó Senhor, estamos tão gratos que tens nos dado almas eternas And that you have called us to live with you for all eternity. e tens nos convocados, chamados para vivermos contigo. Keep us, Lord, from giving away our eternal souls. Nos abençoe que não entregamos, não nos damos as nossas almas For the passing pleasures of sin in this world. para os prazeres passageiros deste mundo. Make us mindful of these important things. Nos faz bem pensando sobre estas coisas, For we pray in Jesus' name. Amen. pois oramos no nome de Jesus. Amém. Pois, não. Excuse me, and here we go. Vamos